ou consciência de si, tal como ele fala. A relação entre esses 4 campos funcionais, portanto, movimento, emoção, inteligência e pessoa, nem sempre são de harmonia. Isto é uma relação também que está muito marcada pelo conflito, pelos antagonismos, embora cada um desses campos sejam inseparáveis uns dos outros. Além de tentar ver a criança de forma integrada, esse olhar teórico vai buscar enfocá-la de modo contextualizado, isto é, a pessoa inserida nos seus meios, nos seus contextos de atuação. Portanto, a atitude teórica de Vallon vai ser sempre procurar compreender o sentido de uma conduta em função dos contextos nos quais essa conduta está inserida. A perspectiva do Vallon vai olhar a infância ao mesmo tempo como um estado provisório, isto é, como uma fase de preparação para a vida adulta e como uma fase que tem um sentido em si própria. É difícil, na verdade, articular essas dimensões. O mais comum é ou a gente olhar a criança somente como um vir a ser, portanto, a infância só como uma fase de preparação que não tem um valor em si. Quando olha assim a infância, tem muita dificuldade de compreender as capacidades da criança, etc., porque a gente vai ver a criança sempre como um ser inacabado. Ou ver a criança só no seu estado atual e não levar em conta o fato de que ela se transforma e que a tendência dela é virar um adulto. A gente vai perceber que só justificar as práticas e conteúdos, etc., pelo futuro, não se sustenta, porque a gente tem que olhar a criança também no que ela é hoje, nas suas demandas atuais, e articular, em termos das oportunidades, etc., essa dupla dimensão. Mas é evidente que a escola também não pode anular uma terceira dimensão temporal, que é a história da criança. Isto é, como trabalhar a criança como o que ela é hoje, com perspectivas de devir, mas ao mesmo tempo sabendo que cada criança tem uma história peculiar e única. Isto é, nenhuma criança chega na escola como uma tábula rasa. Cada uma chega com uma bagagem, com um repertório que é o ponto de partida, que é algo sobre o qual a escola tem que buscar se articular. Então é um desafio enorme esse de tentar articular esses 3 tempos, a história da criança, suas demandas atuais e as perspectivas. Quando ele fala e estuda as emoções, está se referindo a um tipo específico de manifestação afetiva. Portanto, as emoções se inserem no campo maior que é a afetividade. São várias as peculiaridades das emoções, dentre elas serem manifestações afetivas que se expressam, isto é, que são visíveis para o outro e que são mais claramente identificáveis pelo próprio sujeito e que têm uma variabilidade intensa e que com frequência vêm acompanhadas de modificações no próprio funcionamento orgânico do corpo. Para compreender o sentido das emoções no desenvolvimento humano, é necessário olhar os primórdios da vida humana, portanto, as primeiras situações, reações do recém-nascido. Ele é desprovido de capacidades que lhe possibilitem agir diretamente sobre o meio físico. Ele está num estado de imperícia, porque ele não consegue pegar a mamadeira sozinho, etc. Ao mesmo tempo que ele tem essa imperícia do ponto de vista das condutas que possibilitariam a ele agir diretamente sobre o meio físico, ele é dotado de uma enorme expressividade, isto é, toda uma gestualidade que no começo é disparatada, desintegrada, desarticulada, que parece sem sentido, o próprio choro como uma manifestação emocional de uma força intensa, tem uma expressividade muito grande. Nesse sentido, a gente vê como que o bebê pequeno é eficaz, porque ele é capaz de mobilizar toda uma família
né, com seu choro, por exemplo. E essa mobilização dos outros que decorre disso se explica, segundo Vallon, pela natureza contagiosa, né, com a possibilidade de contágio inerente às manifestações emocionais. Olhando a emoção nesses seus primórdios, ele vai perceber, portanto, que a função das emoções é principalmente uma função social, que é justamente de possibilitar a interação da criança com o meio social. Nesse sentido, o primeiro meio com o qual interage a criança não é o meio físico dos objetos, mas é o meio das pessoas.